Hashtag 118, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, eu dei uma explicação no finalzinho da hashtag 117. Eu vou continuar a explicação aqui, que o assunto continua dentro do mesmo contexto. Bom, desde a primeira contenda, não lhe foi permitido subir a dignidade de contender com o Eterno Pai. Vamos nos referir ao seguinte: quando esses espíritos, né, que aqui tem chamado de Satanás, são espíritos evoluídos, são gênios, são anjos do mal, né, porque eles já se corromperam, já se rebelaram contra Deus. Então aqui está falando no momento que eles se rebelaram contra as leis divinas, né? Porque eles não conviviam com Deus, não são espíritos assim. Então são muito evoluídos em relação a nós, são gênios, mas em relação aos espíritos já chegaram ao plano de conhecimento sideral, como Cristo de Deus, eles não chegaram lá ainda. Não é isso não. Porque normalmente quando o espírito chega no plano sideral de conhecimento, como estágio de gênio criador, como Jesus, eles já se tornam praticamente infalíveis, né? Porque o grau de conhecimento é tão grande que não tem mais como falar. Já evoluiu muito. E purificação também, né? Bom, mas aí, voltando. Desde a sua primeira contenda, que não lhe foi permitido subir a dignidade de contender com o Eterno Pai, não é bem isso. Acabei de explicar aqui agora. Eles faliram lá no plano que estavam e claro, que não ia nunca ter nenhum contato com Deus, né? Assim. E desde a segunda não mais teve o privilégio, se assim isto se pode chamar, de um encontro pessoal com o Cristo, o Filho. Quer dizer, eles jamais iriam buscar Jesus, porque eles iam, diante do Espírito que já tem uma carga pesada de pecado, então já se sente humilhado de se aproximar de um Cristo planetário. Entendeu? Ele se aproximasse de Jesus, eles já virariam assim, uma coisa assim, muito pequena, eles se sentiriam muito mal. Seria um terror para ele. Então, mas quando Cristo foi crucificado, houve aquela coisa que eu já expliquei lá, na hashtag 115, acho que na 114 também. Jesus foi e prendeu eles lá embaixo. Tá? Claro, ele usa sempre ele trabalha sempre com o seu soldado, que é o Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel é um soldado de Deus, soldado de Jesus, né? Está a servir Jesus aqui na Terra. Bom, a guerra mencionada na passagem que temos diante de nós, aqui, voltando à visão de João Evangelista, no Apocalipse, é entre Satanás e Miguel, que aí representa o Cristo. Então, Miguel é um soldado de Deus, está a serviço do Cristo, né? É um arcanjo que, na verdade, é ele que tem ascendência e poder sobre esses espíritos que são chamados aqui de Satanás, né? São os anjos decaídos, né? Espíritos falidos que estão por aí. Que, infelizmente, qualquer um de nós pode um dia se rebelar, já está no plano bem superior e ir lá se rebelar, infelizmente. Como eu já contei, já tem no meu perfil postais sobre isso, a Virgem Maria é um espírito que faliu. Claro que ela faliu quando já estava num plano tão elevado que a falência dela lá, ela teve que voltar a um mundo mais inferior, mas para nós aqui jamais seria uma falência, porque foi uma coisa tão pequena em relação a nós, jamais nos consideraríamos falência, mas lá no plano que ela estava já foi considerado falência. E José a mesma coisa, são espíritos que faliram. O único espírito que esteve aqui na Terra, que é o nosso supremo governante, que nunca faliu, foi Jesus. Até isso só podemos conversar em outras passagens, mas vamos lá. Bom, o grande esforço do primeiro contra o último, pessoalmente, foi durante sua missão aqui na Terra. E a grande vitória pessoal do Cristo sobre ele foi nessa mesma demanda. Agora, entre aspas, nem mais o seu lugar se achou no céu. Fechado. Por quê? Esses espíritos que estavam aqui nessa missão de nos ajudar a evoluir, ajudar Jesus, né? Contribuir para que a gente evoluísse,
eles não voltarão ao plano que eles estavam, um plano mais elevado. E eles vão ser julgados e transferidos para um mundo, talvez vão ser dado a eles nova oportunidade de tentar contribuir num mundo como o nosso aqui, que veio lá do mundo primitivo, passou ao mundo de prova e expiação, e agora, né, quando Jesus se estabelecer como governante aqui na Terra, vai se passar ao mundo regenerador, que é ainda um mundo baixo, pequeno, mas porque nós estamos no segundo mundo mais inferior. Só tem um abaixo de nós, que é o mundo primitivo. Vamos lá. Refere-se aqui, sem dúvida mais, a uma condição do que algum lugar. Né? Estamos falando de um estado espiritual. A expressão significaria, portanto, que foram aqui humilhados e jamais recuperariam sua primeira posição. Jamais, não é bem assim. Eles podem, daqui a milhares e milhares de anos, se retratando e vamos dizer assim, se recuperando das falhas que cometeram, voltar a escalas mais elevadas e continuar seu progresso. Porque mesmo os espíritos que já cometeram falhas, um dia, quando chegar a ser um gênio criador, vai demorar muito mais do que outros que forem em linha reta. Isso aí, quando fala demorar, é coisa assim de milhares até milhão de anos, né? Porque isso custa atrasos terríveis. Então, desde então, a igreja, a mulher, seria o objeto da sua malícia, né, de Satanás. Eles, para se perpetuar aqui na Terra, usando curtindo, né, os prazeres humanos, eles usam as próprias criaturas desse mundo e absorvem dela através da ingenuidade, né, do engano. Né, são usadas, né, mas isso tem um preço. Né? Claro que os inocentes, a partir do momento que deixam de ser inocentes, começam a entender a mensagem do Cristo e se elevam, eles não têm mais poder sobre esses. Entendeu? Eles já têm o manto do Cristo. Porque a gente cria na nossa mente, no nosso comportamento e na nossa mente, uma armadura, entendeu? Que a gente já não se deixa levar por eles. Entendeu? Já não cai nos vícios, já não deixa eles se servirem de nós, do nosso ectoplasma, ou até do nosso próprio corpo humano, ou do nosso perispírito, ou no mundo espiritual. A gente pode ser usado por ele também, se deixar, se tornar escravos dele, entendeu? Se a gente preferir as coisas do mundo e não as coisas de Deus. Aquilo que Jesus nos ensinou. Mas vamos ficar por aqui, a gente prossegue na próxima hashtag.